Você tem que lidar com alguma pessoa difícil na empresa? Se você tem, fica aqui comigo até o final desse vídeo, que o que eu vou te falar é muito importante e vai te ajudar muito, tá? Bom, pessoas difíceis dentro da empresa é alguma coisa que a gente não consegue evitar, não tem jeito. A gente sempre vai ter uma pessoa difícil pelo caminho. Agora, se você quer ser promovido, se você quer de fato um cargo executivo, um cargo maior, você precisa aprender a lidar com essas pessoas, não tem jeito. E é só pensar do jeito que a alta administração da empresa vê esse tipo de problema. Como pessoas difíceis são inevitáveis, né, e eles sabem disso, então, se você não consegue superar essas dificuldades, se você não consegue lidar com essas pessoas, você não cresce na empresa. Por quê? Eles sabem que à medida que você cresce no seu cargo, à medida que você tem um cargo mais alto, se torna uma habilidade lidar com essas pessoas muito mais importante. Por quê? Ora, você vai enfrentar pessoas difíceis até na sua equipe quando você for um líder. Como que você vai conseguir extrair dessa pessoa o melhor resultado se você não sabe lidar com ela? E mesmo em outras áreas, você tem um cargo mais alto, você já é um gerente, um diretor, você vai atuar, né, interagir com outras pessoas, com outras áreas. Nesse momento, se você não conseguir, e vai enfrentar pessoas difíceis, se você não conseguir interagir bem com essas pessoas, como que você vai gerar o resultado que a empresa espera que você gere? Não vai conseguir, né? Esse é o problema. Então, se você já mostra que tem habilidades para fazer isso desde a sua função operacional, isso te aproxima mais do seu cargo executivo. Por quê? Ora, você já está pronto com uma habilidade que é extremamente valorizada quando a alta administração da empresa pensa em promover alguém. Agora, como que você faz isso, né? Ia ser muito mais fácil se as pessoas cooperassem entre si dentro da empresa, né? Por quê? Tecnicamente, todo mundo tem o mesmo objetivo, que é chegar na missão, no propósito da empresa. E como todo mundo dentro da empresa depende de interações, seria fantástico para todo mundo se as pessoas realmente colaborassem entre si. Só que isso não acontece. Você sabe que muitas vezes a gente enfrenta uma pessoa mais difícil. E isso acontece porque, claro que é muito mais simples falar do que fazer. A gente está lidando com pessoas. E na hora H, vamos dizer assim, tem uma série de outros fatores que influenciam essa racionalidade aí que eu passei para você, né? E sempre que a questão são pessoas, porque são pessoas diferentes, com comportamentos, com personalidades diferentes. E quando a gente fala de pessoas, não tem jeito, a gente tem que recorrer à psicologia, que é a ciência que estuda de fato essas pessoas. E quando a gente faz isso, a gente vê que existem 5 barreiras à cooperação, ou seja, existem 5 barreiras que você precisa quebrar, ou uma delas que você precisa quebrar para lidar bem com essas pessoas. Essas 5 barreiras são a sua reação, as emoções da outra pessoa, a posição da outra pessoa, a insatisfação da outra pessoa e o poder da outra pessoa. Vamos falar sobre todas elas, uma de cada vez? Vamos lá. Sua reação. Poxa, mas você fala, eu quero lidar com uma pessoa difícil, você vai me falar da minha reação? Sim, por quê? Antes de lidar com a outra pessoa, você precisa aprender a lidar com você mesmo. Por quê? A forma como você reage às situações, ela é chave, porque ela pode agravar ou pode resolver o conflito. Forma como você reage, né? Porque senão, muitas vezes, você entra no que a gente chama de espiral de ataque e defesa, que é aquela questão, por exemplo, você está lá interagindo com outra pessoa, numa reunião, numa apresentação, em qualquer circunstância. E a pessoa fala alguma coisa que você não gosta, ela te ataca de alguma forma. Quando você é atacado, a sua reação natural é se defender. E para defender, você ataca a outra pessoa. O que a outra pessoa faz? A mesma coisa. Para se defender, ela te ataca. E a gente entra numa espiral de ataque e defesa. Quando a gente faz isso, a gente foge do nosso objetivo, da intenção que a gente tinha com aquela discussão, e a gente passa a ficar só se atacando e defendendo, né? Quem que nunca participou de uma reunião onde 2 pessoas começam a discutir e aí esquece tudo que estava sendo discutido na reunião, porque aquilo já não é mais importante. As pessoas passam, na verdade, a brigar entre si. Isso chama mais atenção do que o motivo da reunião, né? Todo mundo sai comentando isso. Então, não tem jeito, você precisa aprender a controlar a sua reação. A partir do momento que você já tem controle das suas emoções, você vai partir para as emoções da outra pessoa. Por quê?
A outra pessoa vai ter emoções negativas, né? Porque senão não teria o conflito. Agora, você tem que pensar o seguinte: o que motiva ela a agir assim? O que faz ela reagir com raiva, com hostilidade? Porque ela é inflexível? Ou será que ela tem medo de alguma coisa? Será que ela tem uma desconfiança? Então, o que acontece? Muitas das razões, ou a maioria das razões pelas quais a pessoa reage com uma emoção negativa, está baseada em medo ou insegurança. A partir do momento que você identifica qual que é o problema, você vai neutralizar essas emoções negativas. Isso é extremamente importante. Então, por exemplo, se a pessoa tem medo de alguma coisa e por causa desse medo ela está reagindo de uma forma mais agressiva, hostil, cabe a você encontrar uma forma de mostrar para a pessoa que esse medo dela é infundado. Isso é neutralizar as emoções negativas. Agora, não tenha dúvida, para fazer isso, você vai precisar muita empatia, muita escuta ativa. São ferramentas importantes aí dentro disso. O terceiro fator que faz uma pessoa se tornar difícil, que faz uma pessoa não colaborar, é a posição dela, que é aquele hábito de cravar a bandeira numa posição inflexível e tentar convencer você a ceder, né? Ela cravou a bandeira e ela faz tudo para convencer você a ceder. Agora, a pergunta é, por que será que a pessoa faz isso? Porque sempre funcionou assim para ele? Pode ser. Porque ele é resistente a mudanças, aí de novo a gente vem para o medo, para a insegurança, né? Então, você tem que entender isso, porque as experiências passadas, isso acontece com a gente também, elas tornam as pessoas resistentes à mudança. É natural que isso aconteça. Agora, bater de frente só vai piorar o conflito. Então você tem que tomar esse cuidado. Quanto mais você bater de frente, mais a pessoa vai buscar argumentos para defender aquela posição, ou seja, mais inflexível ela se torna. De novo, o que você tem que fazer? Vamos identificar as causas. Por que ela está fazendo isso? O que aconteceu no passado que talvez justifique essa inflexibilidade? E aí você vai ter que buscar as alternativas que resolvam essa questão. Você vai ter que mostrar que, olha, eu sei que no passado foi assim, mas agora é diferente. Por que é diferente? A gente vai fazer isso, e dessa forma você consegue quebrar essa posição da outra pessoa. A quarta barreira que a gente tem à cooperação é a insatisfação da outra pessoa. E isso é uma coisa bastante lógica. Por quê? Se a pessoa não entende como ela pode se beneficiar com aquela interação com você, por que ela vai fazer isso? E não tenha ilusão, não acha que você vai falar assim, não, porque eu entendo que isso é o melhor para a empresa e você tem que aceitar. As coisas não são assim. Todo ser humano, ele é motivado, inclusive você, todo ser humano ele é motivado por alguma coisa que realmente beneficie ele. Ora, você não vai fazer alguma coisa que te prejudica, isso não faz sentido nenhum. Você quer fazer as coisas que te beneficiam. Quando você vai fazer alguma coisa que você sabe que vai trazer um grande benefício para você, você se engaja naquilo, você acredita que aquilo é o melhor, você faz aquilo melhor. Então, todo ser humano é assim. A partir do momento que a outra pessoa não se sente beneficiada, por que ela vai colaborar com você? Ela não vai. Então você tem que buscar formas de mostrar que aquilo que você está propondo, ela traz um benefício mútuo, que você ganha, mas que a pessoa ganha também. Tá? E não adianta, se você forçar a situação quando ela não é beneficiada, isso vai aumentar mais a resistência. Então essa é a forma da gente resolver a insatisfação da outra pessoa. E a quinta barreira à cooperação é o poder da outra pessoa. Ou seja, usar o poder hierárquico, por exemplo, ou o poder da situação, né, que pode ser de maior poder financeiro, econômico e tal, mas é usar esse poder para impor o que ela acha certo. E quando a pessoa faz isso, você tem que tomar um cuidado. De novo, você não pode bater de frente. Você tem que entender por que ela acha que a única forma de conseguir o que ela quer é pelo poder. E aí é interessante você começar a questionar isso e identificar. Para essas pessoas, a melhor coisa que você pode fazer é identificar objetivos comuns. Ou seja, fala assim, isso é o melhor para você, é o melhor para mim, é o melhor para a empresa. Quando você busca objetivos comuns, a pessoa sai desse pedestal de poder que ela está e ela entra num processo muito mais colaborativo. Por quê? Ela tem interesse, como a gente falou na barreira 4. Então, para você quebrar esse poder, você tem que realmente identificar objetivos
comuns, tá? Então, quando você vai enfrentar uma pessoa mais difícil, mais complicada, foca numa dessas 5 barreiras à cooperação, tá? Sua reação, as emoções da outra pessoa, a posição da outra pessoa, a insatisfação da outra pessoa ou o poder da outra pessoa. Com certeza, você vai resolver isso de uma forma muito mais fácil e a alta administração da empresa valoriza esse tipo de habilidade. É por isso que ela te leva à promoção.